Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de botânica, tá? Mas não é qualquer coisa da botânica, não. Agora, a gente vai estudar uma parte da morfologia vegetal que aparece num monte de prova por aí, que a gente conhece assim, ó, como tipos de caule. Porque assim, não basta você saber o que é um caule. Não basta você saber as funções do caule, tá? Você também vai ter que saber os tipos de caule. Aí a gente vai fazer assim. Primeiro você vai esperar eu fazer tudo. Primeiro você vai esperar eu armar todos os esquemas, que eu juro que no final eu deixo tu tirar um print, beleza? Então vamos lá, preste atenção. Quando a gente trabalha com os tipos de caule, os primeiros tipos que eu preciso que vocês não esqueçam mais são esses aqui. Aí a gente vai começar logo pelo tronco. Aí a gente vai fazer assim, preste atenção. Quando a gente trabalhar com o tronco, você vai dizer que esse cara aqui, ele tem como principal característica o tronco. Você vai dizer que esse cara aqui, ó, ele é um caule grosso. Ó, é um caule espesso e ramificado. Cuidado com isso, tá? Então, a grande característica do tronco é que um tronco, ele é um caule grosso. E assim, ele é grosso na parte inferior e quando vai subindo, ele se ramifica muito. Quando vai subindo, ele forma um monte de galhos. Então, geralmente, quando a gente trabalha com o tronco, você vai ver que o tronco, ele é um caule grosso e, olha, é um caule espesso desde a parte de baixo. Ele é grosso desde a parte de baixo. Então, ele é um caule grosso que quando ele vai subindo, ó, ele continua grosso, mas ele se ramifica. Ele vai formar um monte de ramos. E quando eles cobram de vocês um exemplo de tronco, eu vou colocar aqui. Uma mangueira. A mangueira é um ótimo exemplo de tronco. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu queria ver uma imagem de um tronco. Tá, eu vou colocar. Ei, bota a imagem do tronco aí. Ó, tá vendo? Ó o tronco. Caule grosso, tá? Começando da parte de baixo e que nas partes mais altas se ramifica bastante. Beleza? Tranquilo? Tira o tronco. Depois do tronco, aí vamos pro inverso. A gente tem a haste. Quando a gente trabalha com a haste, você pode dizer muito bem que a haste, ó, isso aqui é um caule, ó, é um caule delgado. É um caule delgado. Ah, André, eu não lembro o que é essa palavra delgado. Ei, monstrinho. É um caule fino. Olhe, e ele é um caule fino e delicado. Ele é um caule fino e delicado. Na maioria das vezes, verde. Ele é um caule verde, fino e delgado. A grande característica da haste é porque ele é um caule fino. A grande característica da haste é porque ele é um caule fino. Aí você pode dizer assim, tá, dá um exemplo aí de uma planta que tem uma haste. Agorinha, ó, lembrem do feijão. Lembrem do feijão. O caule do feijão é uma haste. Aí você pode dizer assim, ah, eu queria ver uma foto. Eu boto, monstro, vê? Bota uma foto aí da haste. Ó, tá vendo a haste aí? Vê que ele é um caule fininho, ó. E tem algumas vezes como feijão, não sei se você já botou um feijão para germinar, que quando as flores vão crescendo, ele é tão fino que ele não suporta o peso das folhas. Você tem que botar uma hastezinha para sustentar ele de forma vertical. Tá vendo? Esse aí, ei, tranquilo? Tira a haste. Ó, depois da haste, tem um caule que é muito cobrado nas provas por aí,
que é o stipe. E o stipe a gente vai dizer assim, ó, a grande característica do stipe, ó, que ele é um caule, presta atenção, que ele não se ramifica, ó, ele não se ramifica, ó, e só apresenta, ó, e só apresenta folhas, presta atenção, no ápice. Só apresenta folhas no ápice. Então, assim, quando a gente falar de stipe, você vai ter que lembrar que ele é um caule que geralmente ele não é tão grosso como o tronco. Geralmente ele atinge grandes alturas. Ao longo do seu comprimento ele não se ramifica. E as folhas, ó, vão aparecer só no ápice, como um tufo de folhas lá no ápice. Você vai ter as folhas só no ápice. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu vou lembrar de quem? Ei, menino, quando tu lembra do stipe, tu tem que lembrar logo, ó, do coqueiro. Tu tem que lembrar logo do coqueiro. Porque quando a gente fala do coqueiro, você vai lembrar de um caule que ele não é tão espesso como o tronco, pode atingir grandes alturas, ao longo do seu comprimento ele não ramifica, e você sabe que o coqueiro só tem folha lá no ápice. Aí tu quer lembrar, ó, bota a foto de um coqueiro aí, vem aí, ó, tá vendo? Ó como é um stipe. É um dos caules mais fáceis da gente marcar em prova. Beleza? Tranquilo? Tira o stipe. Vê, depois do stipe eu tenho o como. O como também é muito bonitinho, porque o como, a grande característica dele é que você vai dizer que aqui, ó, ele apresenta, presta atenção, nós e entre nós bem visíveis. Bem visíveis. Você vai ter nós e entre nós bem visíveis. Então, quando você trabalha com o como, a grande característica do como é que você vai ter nós e entre nós bem visíveis. Lembrando que o nó é a região do caule onde você vai encontrar a gema, que é onde você vai ter o nascimento de ramificações. E entre nós, que é exatamente a área que fica entre essas regiões de ramificação, é uma área de crescimento. A grande característica do como, eu vou botar o desenho para vocês, mas assim, a grande característica do como é que você vai ter assim, você vai ter o caule, ó, todo mundo lembra, e ele tem umas linhas assim, ó, bem visíveis. Aí a linha, ó, é o nó. Entre as linhas é o entrenó. Aí você pode dizer assim, oxe, eu tô lembrando de um caule desse. Eu sei, quando a gente fala de como, ó, vocês lembram de cara da cana de açúcar, ó, da cana de açúcar, tá aqui. E vocês lembram logo do bambu. Do bambu. E ainda vou um pouquinho mais além, tá? Ei, olha pra mim. Tu quer um segredo? A cana de açúcar, além de você ter um nó e o entrenó bem visível, cuidado que ela é especializada, ó, no armazenamento de carboidrato. Ele ainda vai armazenar muitos carboidratos, por isso que o nome é cana de açúcar. E o bambu vai ser especializado no armazenamento de água. Então, cuidado que o como, você pode relacionar ele, ó, com armazenamento. Você pode, ó, colocar armazenamento nas suas funções. Você pode encontrar isso em textos de prova. Eu vou colocar, ó, bota a foto de um como. Ó, tá vendo como? Você vê bem nele, ó, as linhas que são os nós e a região que fica entre as linhas, que são os entre nós. Ou seja, nós e entre nós bem visíveis. E ainda armazenam substâncias. Beleza? Ei, como tranquilo? Tira o como. Ó, depois do como, eu tenho um caule volúvel. Você vai dizer que esse caule volúvel, ele tem como principal característica, ó, a principal característica dele é o crescimento. Ele consegue ter o seu crescimento em diversos
Ó, em diversos tipos de suporte. Em diversos tipos de suporte. Esse caule, ele tem esse nome de volúvel porque ele vai crescer geralmente em cima de uma estrutura de suporte, em cima de uma região de suporte, que pode ser muito bem em cima de outra planta. Você vai ter uma planta que tem o caule volúvel que vai crescer em cima de outra planta. Aí esse caule, ó, ele cresce em cima de outra planta. E essa outra planta vai servir de suporte. E um detalhe, tá? Esse crescimento aqui, sempre levando em consideração áreas, ó, áreas bem iluminadas. Áreas bem iluminadas. Ele sempre vai crescer numa região de suporte em que a luz aparece com muita força, tá? Aí você pode dizer assim, dá um exemplo, agorinha, as trepadeiras. Isso aqui é o caule, ó, das trepadeiras. Cuidado com isso, tá? As trepadeiras fazem isso. Aí você pode dizer assim, me dá um exemplo, agorinha, bota um exemplo aí de trepadeira, bota a foto. Olha a foto aí, ó, vê o caule volúvel. Tá vendo que geralmente eles são representados como numa foto em cima de uma região de suporte? Pronto, tá vendo, ó? Isso é um caule volúvel, beleza? Tira o caule volúvel. E por último, ó, eu tenho rastejante. Esse caule rastejante a gente também pode chamar de sarmento, tá? E como o nome já está dizendo, se ele é um caule rastejante, eu preciso que vocês tomem cuidado, que esse cara, ó, a grande característica é que ele cresce rente ao solo. Ele cresce rente ao solo. E além dele crescer rente ao solo, em várias regiões dele você vai ter raízes. Ó, ele cresce rente ao solo, preste atenção, com vários pontos com raízes. Que é quem vai dar essa sustentação a ele, quem vai fixar esse caule rastejante. Então ele cresce deitado, ele cresce rente ao solo, tá? A gente não pode esquecer disso, beleza? E assim, uma planta que você tem esse caule rastejante, lembrem do chuchu. O chuchu é uma planta que tem um caule rastejante sarmento, tá? Cuidado com isso. Quer ver uma foto, né? Bota a foto aí de um caule rastejante sarmento. Ó, tá vendo? Você pode ver que esse caule, ele cresce rente ao solo, que em algumas plantações ele pode ser até cultivado em varais, para facilitar a retirada do seu fruto, tá? Tá vendo? Esse é o rastejante, tá? Beleza? Tira a foto. E ó, com isso, tira um print aí desses 6 primeiros tipos. Não acabou não, viu? Agora é a hora de você copiar, mas não acabou não. Beleza? Esses são os 6 primeiros tipos de caule. Gostou? Tranquilo? Ei, agora não sai daí não, porque eu vou te mostrar os próximos, tá? Ei, eu vou te mostrar os outros tipos. Valeu! Pronto, pessoas, vamos continuar os tipos, tá? Então olha pra cá, vê. 7º tipo de caule, estolhão. Aí vocês vão dizer assim, mas esse estolhão, ele também é um caule rastejante. É, ele também é um caule rastejante, mas ele é diferente do sarmento, principalmente por causa da organização das raízes. Porque lá no sarmento, lá no rastejante, vamos dizer assim, comum, no sarmento, você vai ter raízes em vários pontos. Aqui não. Aqui você vai dizer o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele cresce, vê, rente ao solo também. Rente ao solo. Ó, com gemas entre, vê, com gemas entre espaços. Ou seja, ele cresce rente ao solo, mas com gemas de espaço em espaço, que é exatamente nessas áreas onde você vai ter o nascimento de raízes. Aí, geralmente, eles apresentam assim, ó. Eles vão botar lá um caulezinho, ó, ele cresce rente ao solo, sendo que ele vai crescendo rente ao solo,
Mas as raízes, elas só nascem em uma areazinha, que é essa área que a gente chama de gema. Tem gente que chama de estolho, tem gente que chama de estolhão. E um detalhe, nessa área onde tem as raízes, ó, ele ainda pode ter uma pequena ramificaçãozinha assim, ó, vertical. Nas áreas que tem as raízes, você ainda tem uma pequena ramificaçãozinha assim vertical. Isso acontece muito, ó, com o morango. O morango, ele tem esse caule estolho, que a gente chama de rastejante estolho, ou a gente chama de estolhão, exatamente por causa dessas áreas aqui de gemas aonde você vai ter as raízes, tá? Aí você pode dizer assim, ah, mas eu nunca vi não, tá? Vou botar uma foto, bota uma foto aí de um estolho, ó. Esse é um caule rastejante estolho, beleza? Que vai ter gemas de região em região, beleza? Tranquilo? Tira o estolho. Aí assim, depois desse rastejante, a gente vai ter o cladódio, o famosíssimo cladódio. Aí assim, esse cladódio, ele é muito famoso porque você vai dizer que esse caule, ó, preste atenção, ele é um caule verde e especializado. Ele é verde porque ele é especializado em fotossíntese. Ele é especializado em fotossíntese. Esse cara, ele vai ser especializado em fotossíntese. E deixa eu contar uma historinha desse caule, que é verde, ó, especializado em fotossíntese. Esse cara, ele também, ó, consegue armazenar água. Ele também armazena, presta atenção, água. Ele também armazena água. Aí você pode dizer assim, mas por quê? Porque, olha, geralmente esse caule, ele é encontrado em plantas de caatinga. Se ele é encontrado em plantas de caatinga, ele é encontrado em plantas de ambiente seco. Plantas com pouca água. Aí sabe o que é que acontece? Esse tipo de caule, ele não vai ter aquelas folhas. Ele não vai ter folha. Não vai ter aquelas folhas com limbo. Todas as folhas dele sofrem uma adaptação de um ambiente seco. Viram espinhos. Então, a clorofila que era para estar na folha passa para o caule. A fotossíntese que a folha realizaria, quem vai fazer agora é o caule. E como ele é de ambiente seco, ele ainda armazena água. Então, quando você lembra de uma planta que não tem folha, é cheia de espinhos, porque as folhas se transformam em espinhos, porque elas não podem perder água pelas folhas. Então vai virar espinho. E a clorofila que era para estar nas folhas passam para a raiz. Passam para o caule. Para o caule fazer fotossíntese, ó, você só pode lembrar dos cactos. Você só vai lembrar dos cactos, porque, isso é um caule de ambiente seco, de um ambiente com escassez de água. Ó, bota a foto de um cladódio. Tá aí, ó. Tá aí a foto de um cladódio, de um cacto. Você pode ver que ele é verde, porque ele não tem folha. A clorofila que era para estar na folha, passa para o caule. E as folhas viram espinhos. As folhas viram espinhos. Isso é adaptação de ambiente seco. Então a fotossíntese acontece toda no caule, tá? Beleza? Tranquilo? Então, falou de cladódio, falou de um caule especializado para ambientes secos. Beleza? Não pode esquecer, tá? Tira o cacto. Ó, depois eu tenho o risóforo. Aí vocês vão dizer assim, que o risóforo, ele é um caule que cresce, ó, em direção, ele cresce em direção do solo. Em direção do solo. André, mas por que ele vai crescer em direção do solo? Porque esse caule, ó, ele vai melhorar a sustentação da planta. Ele vai melhorar a sustentação da planta. Principalmente uma sustentação em ambientes lamosos.
em ambientes com água. Isso aí, ó, é o típico caule, olhe, do mangue. Ou seja, isso é caule de manguezal, que é aquele caule que vai crescer, rente ao solo, ou desculpe, ele cresce em direção ao solo, rente não, em direção, para melhorar, ó, a sustentação da planta. No danado de um ambiente lamoso. A partir dele também você vai ter um monte de raízes aéreas, que também vão ajudar na sustentação. Bota uma foto de um risóforo aí. Pronto, ó. Tá vendo o risóforo? Quando a gente olha o risóforo, a gente lembra logo de mangue, que é um caule que vai ajudar na sustentação da planta. Beleza? Tranquilo? Tira o risóforo. Ó, depois do risóforo eu tenho o rizoma. Esse rizoma é um dos caules mais curiosos que a gente tem. Porque o que é que acontece? Olha, o danado do rizoma, eu preciso que vocês lembrem que esse cara, ó, ele é um caule, veja, subterrâneo. Ele é um caule subterrâneo. Cuidado, tá? E horizontal. E horizontal. Ele é um caule subterrâneo e horizontal. E um detalhe, tá? Ainda pode armazenar, ele ainda armazena substâncias, ele ainda armazena substâncias nutritivas para a planta. Aí o que é que acontece? As plantas que têm rizoma, o que você acha que é caule, não é caule, é rolo de folhas. Porque o rizoma está subterrâneo. Sabe qual é um exemplo clássico de quem tem rizoma? Ó, a danada da bananeira. A bananeira tem rizoma. Para vocês entenderem melhor, imaginem, aqui está o solo, vê. Aqui está o solo, aí o rizomazinho vai crescer aqui, ó. Abaixo do solo. Ele vai crescer abaixo do solo. Tem as raizezinhas, sendo que esse rizoma tem os pontos de ramificação, tem os pontos de gema. Aí, olhe, essas ramificações, elas crescem verticalmente. Elas crescem verticalmente, saindo do solo. Aí as pessoas pensam que isso que está crescendo verticalmente é caule. Isso não é caule, é um rolo de folhas, acontece muito com a bananeira. Aí chega aqui, ó, essas folhinhas, ó, elas se desenrolam. Elas se desenrolam. Então, o que parece ser o caule da bananeira, não é o caule, aquela parte que a gente enxerga é um rolo de folhas. O caule, ó, ele está subterrâneo. E subterrâneo horizontal. É o rizoma, não esquece disso, tá? Bota uma foto, pera aí. Bota uma foto do rizoma aí, pronto, tá aí, ó, mais bonito que meu desenho. Isso aí é um rizoma, tá? Isso é um rizoma, beleza? Tranquilo? Tira o rizoma. Ó, depois do rizoma tem um tubérculo. Aí o tubérculo é o seguinte, vocês podem dizer tranquilamente que o tubérculo, ó, isso aqui, ele também é um caule subterrâneo. Ele é um caule subterrâneo, ó, especializado no armazenamento. Especializado no armazenamento, presta atenção, de substâncias. Especializado no armazenamento de substâncias. E essas substâncias eu já vou adiantando, tá? Principalmente carboidratos. Principalmente carboidratos. Ou seja, principalmente açúcar. Aí um clássico de um tubérculo, é um clássico, tá? Cuidado com a batata inglesa. Batata inglesa. Lembre que a batata inglesa, ela é um tubérculo, tá? Ela é um caule. Batata doce é raiz. Batata doce, raiz. Batata inglesa, caule. Tá? Cuidado com isso. Ó, bota uma foto aí de um tubérculo. Pronto. Isso aí é caule.
é um caule subterrâneo, não é raiz. Beleza? Isso é caule. Não pode esquecer disso, tá? Tira isso aí. Ó, e por último, pra gente fechar os tipos de caule, eu tenho o bulbo. Aí vocês vão dizer que o danado do bulbo, olha, esse cara aqui, eles vão dizer que ele é uma estrutura complexa. Olha, ele é um sistema complexo. Ele é um sistema complexo onde encontramos... Ele é um sistema complexo onde encontramos caule, caule e folhas. Onde encontramos caule e folha. Então, o bulbo, na verdade, ele não é só um caule. O bulbo, ele é um sistema vegetal complexo. Ele é um sistema vegetal diferenciado. Ele é um sistema vegetal especializado. E esse sistema vegetal que a gente chama de bulbo, ali você vai encontrar tanto um caule, como você vai encontrar também folhas. E falou de bulbo, de maneira geral, você lembra logo da cebola. A cebola é um ótimo exemplo de bulbo. A cebola é um ótimo exemplo de bulbo. Quando você pega a cebola, você pode olhar que na parte de baixo da cebola tem tipo uma estruturazinha assim circular, que é onde saem os cabelinhos. Aquilo ali é raiz. Aquela região circular, que geralmente fica embaixo da cebola, é o prato, que corresponde exatamente a um caule. Naquele prato, se você der um corte no meio de uma cebola e vai olhar por dentro, naquele prato vai sair uma gema, assim, a gema sobe. E a partir da gema vai nascer aquelas capas da cebola, que a gente chama de catáfilos. Aquelas capinhas da cebola, que assado é uma delícia, aquelas capinhas da cebola, aquilo ali são as folhas, que na verdade são os catáfilos. Então, o bulbo, ele é um sistema especializado, onde você vai encontrar caule e folhas. Beleza? Tranquilo? Bota a foto de um bulbo aí, pronto. Tá aí a foto de um bulbo. Tá aí a foto de uma cebola. Isso é um sistema que a gente chama de bulbo. Beleza? Tranquilo? Tira isso aí. Aí, com isso, pera aí, tira um print disso aí, completa aí o estudo de vocês, completa o caderninho, deixa o caderninho agora bem bonito, com os tipos de caule aqui do Tiotuba, beleza? Que eu garanto a vocês que depois dessa aula, vocês não erram mais nenhuma questão, não erram mais nada sobre tipos de caule. Então, se alguém cobrar tipos de caule de vocês, é isso, beleza? Então a gente fecha mais uma aula de botânica aqui no Cardume. Agora, tu gostou? Não esquece de me ajudar não, tá? Se inscreve aí no canal, dá um like, deixa um comentário aqui dando moral, tá? E assim, pega esse canal e manda pros amigos. Pega esse canal e distribui pros amigos, porque assim, quanto mais gente vocês trazem pro Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês, tá? Valeu!